Já tem uma semana desde que o novo desenho do Batman saiu, o Batman, o Cruzado Encapuzado. Então eu já tô um pouquinho atrasado no rolê, mas eu tava meio ocupado e eu não queria deixar de fazer esse vídeo de qualquer forma. Então a temporada toda de 10 episódios saiu toda de uma vez na Amazon Prime e não na finada HBO Max, atual Max, como deveria fazer sentido para uma animação da DC, mas o David Zaslav é um merda de tamanho e magnitude que até um desenho do Batman feito pelo Bruce Timm não pode passar no serviço de streaming próprio da Warner e tem que implorar pra ser acolhido por um serviço rival. Eu acho isso vergonhoso, mas enfim. Eu tava empolgado pra esse desenho, por todas as pessoas que estão envolvidas nele. O Bruce Timm, o Matt Reeves, o J.J. Abrams não, mas... a galera de quadrinhos que tá escrevendo episódios, tipo o Ed Brubaker, Greg Rucka, e um desenho que chega muito meio que como, não uma continuação, mas talvez uma continuação espiritual da série animada do Batman dos anos 90, que eu amo, todo mundo ama, talvez seja meu desenho favorito de todos os tempos, por mais pouco criativo que isso possa ser. E o lance que me pega um pouco com esse desenho, que eu talvez tinha um pouquinho de dúvida se ia funcionar ou não, é que, assim, ele tá meio fadado a não chamar tanta atenção quanto o X-Men 97, mais cedo esse ano. Porque o X-Men 97, ele chega num momento onde a gente não tinha animação de X-Men há muito tempo. É uma animação que tá revivendo a animação dos anos 90 dos X-Men, mas a animação dos anos 90 dos X-Men era bastante datada da sua própria maneira, e aqui ela tá super modernizada e feita de uma forma excelente, mas ao mesmo tempo nostálgica, e tá entregando um tipo de coisa de X-Men que é muito raiz de quadrinhos que a gente não via há muito tempo, e assim, uma animação foda da Marvel no geral, é um negócio muito refrescante. Aqui não, assim, tipo... Na boa, aqui nesse caso a gente é um pouquinho refém pelo simples fato de que a gente é muito estragado como fã do Batman. Um desenho foda do Batman é mais uma quinta-feira. E especialmente nessas circunstâncias, a gente tem muito Batman, muita série animada do Batman, muito Batman era ano 1, muito Batman do Bruce Timm. E até a premissa de ser um Batman meio retrô, um negócio meio anos 40, meio pulp... A série animada dos anos 90 já era meio que assim. Mas, putz, mesmo isso não sendo a coisa mais nova do mundo, Batman feito nessas circunstâncias sempre é uma delícia de ver. É sempre um prazer ver a melhor galera do mundo nisso fazendo o que eles sabem fazer de melhor. Então eu diria que a real grande diferença desse desenho do Batman pra série animada dos anos 90 é que, enquanto a série animada eu acho que era um negócio mais inspirado em quadrinhos dos anos 70 do Batman, tipo Neil Adams, Dennis O'Neil, Steve Englehart, Len Wein, essa galera, misturado com o estilo dos curtas clássicos do Superman da Fleischer, com também influências da estética dos filmes do Tim Burton que estavam bombando na época. Essa série aqui eu diria que é mais inspirada na Era de Ouro mesmo, do Batman. Aquelas primeiras histórias mesmo, do Bill Finger escrevendo e do Bob Kane fingindo que tá desenhando, contratando um artista fantasma e ficando com crédito de tudo. Mas também trazendo elementos modernos de várias outras fases do Batman e adequando isso a esse estilo. Eu diria que a Gotham City e a atmosfera dessa série é menos aquele negócio art déco, trevoso, expressionista do desenho dos anos 90. E mais um negócio meio Edward Hopper. Misturado com filmes noir mesmo e alguns filmes de terror e seriados pulp dos anos 30 e anos 40. Essa é uma observação que fizeram discutindo o desenho no grupo de apoiadores do meu canal. Eu achei ela muito boa. E uma coisa que eu gostei muito nesse desenho, assim, no geral, é que tantas coisas que eu tinha medo que poderiam acontecer, tantas armadilhas, tanto de animações modernas, de séries modernas e adaptações modernas das coisas da DC, que eu tinha medo que poderia acontecer, ele não faz, ele não cai em nenhuma armadilha. Apesar de haver um arco na temporada, o desenho ele definitivamente prioriza a narrativa episódica para explorar ao máximo todos os cantos desse mundo e todos os personagens e não tentar emular a estrutura de um filme
esticado. Eu acho que essa atitude é especialmente importante, adaptando muito super-herói, muito personagem serializado de publicações de quadrinhos, e especialmente um personagem como o Batman. Outra coisa que eu adoro é o uso da violência nesse desenho. Esse é um desenho que ele não tem aquelas limitações de censura de uma programação para um bloco infantil dos anos 90, como tinha a série animada antiga. Então ele tá sempre lidando com morte, com o macabro, com o sinistro, com o horror e a criminalidade. Alguém morre em praticamente todo episódio, isso é natural, mas eu acho que ele também tem um autocontrole muito admirável no uso da violência. Sangue e coisas mais gráficas são usados de forma bastante discreta, e eles não precisariam ter feito isso. Na moralzinha, se eles quisessem, nas circunstâncias onde eles estão, fazendo uma animação para streaming, já sabendo que eles podem atrair um público adulto e eles não têm as mesmas restrições que eles tinham no passado, eles podiam ter feito um banho de sangue. Esse desenho podia ter sido o Invencível 2.0. E eu adoro Invencível, eu adoro a violência exagerada de Invencível, mas não é apropriado aqui. Tem inclusive várias das animações direto pra vídeo mais recentes da DC que, de fato, são meio que um banho de sangue, mas isso é usado de forma meramente sensacionalista e é uma animação vazia pra caralho. E aqui eu acho muito autêntico o jeito que a violência é retratada, de forma muito parecida com era retratada em filmes noir e filmes de terror dessa época pré-código do cinema americano, o Código Reis no caso. E da mesma forma, esse desenho teria, tipo assim, a desculpa raríssima, em 1 em 1 milhão, de você fazer, tipo, um Batman maluco que sai armado e mata um monte de gente, e dizer que você pode fazer isso porque você tá fazendo o Batman da Era de Ouro, e o Batman nas primeiríssimas histórias da Era de Ouro de fato matava pra caralho e andava armado. Sabe, fazer o Batman dos sonhos molhados do Zack Snyder, só que dessa vez com a justificativa embasada de que você tá sendo fiel ao material de fonte, no caso, as primeiríssimas histórias do Batman. Mas eles não fazem isso, porque eles sabem que isso seria só um negócio besta, meio edgy, que você estaria só transformando o Batman num personagem muito menos interessante, muito menos complexo. É um personagem curioso, o Batman desse desenho. Ele é muito fechado, muito pouco psicologicamente saudável, o que faz com que ele frequentemente haja de forma babaca ou só insensível com todo mundo em volta dele, porque ele realmente não sabe outra forma de agir. Mas a gente vê também que no fundo ele é um cara muito gentil e que se importa muito com as outras pessoas, e a gente vê ele ao longo da temporada se transformando em uma pessoa melhor e um super-herói melhor, por sua vez. Mas também não é um desenho, assim, 100% focado no Batman, porque ele dá muita ênfase e muito espaço pros outros personagens, especialmente os personagens em volta da polícia, os poucos que não são extremamente corruptos e até os que também são, e também a Bárbara Gordon reinventada como advogada de defesa, e dá muito espaço, muito protagonismo para esses personagens. Muitas vezes o Batman, ele se transforma realmente nessa figura muito misteriosa, um cara que tá só às margens e aparece menos. E às vezes é bem saudável manter esse mistério, essa aura de mistério em torno do Batman. E por falar nos outros personagens, um negócio que eu fiquei pensando a respeito deles, que eu achei interessante, é que a série, ela reinventa vários dos personagens. Muitos deles são próximos ao que a gente conhece como versões clássicas dos quadrinhos e outras mídias, mas eles também injetam muita diversidade nesse elenco de personagens que era, sabe, predominantemente branco e hétero, porque são personagens de décadas e décadas, alguns de 80, 90 anos de carreira. O que é bom, correto, inclusive. Mas é interessante pensar, eu fiquei pensando a princípio, por exemplo, personagens como, por exemplo, o Comissário Gordon e a Bárbara Gordon, eles são negros nessa versão. A Arlequina, eu acho que ela é asiática. Isso não faria total sentido numa ambientação realmente nos anos 40, onde tudo era segregado. Mas o interessante é que aí você percebe que o desenho ele não se passa realmente nos anos 40. Ele se passa, na verdade, num mundo de fantasia. Um mundo de fantasia tão fantástico quanto a Terra-média. E realmente, de fato, porque eu começo para perceber, em nenhum momento o desenho ele te dá uma data
ele não faz nenhuma menção a eventos históricos, ele não fala nada de Segunda Guerra ou menciona qualquer figura real. Então os personagens vivem nesse mundo retrô, que apesar dele ser profundamente, moralmente corrupto e complexo, cheio de ambiguidades, é um mundo que não discrimina baseado em raça ou baseado em sexualidade. Tem personagens LGBTs que saem no encontro e se beijam em público, que infelizmente seria um grande problemão se isso acontecesse naquela época, mas eu acho que funciona. Eu também acho que se eles quisessem ter seguido por esse caminho, teria valor em fazer uma animação que de fato se passasse nos anos 40, nessa época, com os valores dessa época, e explorasse como racismo, segregação, homofobia e todas essas coisas formam essa sociedade dos personagens. Mas por outro lado também é um fato que isso limita a possibilidade do que personagens diversos podem ser nessas histórias, ou que personagens teriam a liberdade de serem diversos. Esse pensamento não tem muito um ponto maior do que isso, eu só acho interessante. Agora, os vilões, que geralmente são a parte mais interessante de muita coisa do Batman, eles pegam alguns vilões mais desconhecidos pra dar um certo destaque. O Cavaleiro Fantasma, o Onomatopeia, o Vagalume. Mas também tem alguns mais clássicos que são completamente reimaginados. Alguns reimaginações que eu acharia completamente bizarras, mas que funcionaram muito bem. Como, por exemplo, primeiro episódio mete o Pinguim Genderbent, o Pinguim Mulher, que é uma ideia que eu jamais em 1 milhão de anos pensaria, e eu achei que ficou sensacional. A Pinguim, que é tipo a mamãe mafiosa, sádica, eu adorei ela. Pra mim, ela é tipo a melhor versão do Pinguim junto com o Pinguim dos videogames do Batman Arkham. Pra mim, esses são os melhores. Até porque o Pinguim é um vilão que eu não dava muita bola na série animada original. E, tipo, ele era exatamente o que você esperaria que o Pinguim fosse, mas eu não sei, eu nunca tava tipo, caraca, episódio do Pinguim. Mas essa Pinguim, incrível. Ela mata o próprio filho porque acha que ele é um traidor e ainda mata o filho errado. Assim, faz um canhão em formato de guarda-chuva gigante em cima do seu iate pra explodir lugares remotos da cidade. Foda! O Cara de Barro é um dos que eu mais gostei, porque eles se distanciam do Cara de Barro moderno, que é o monstrão gigante de barro que assume várias formas, e eles voltam, aproveitando a temática de Era de Ouro desse desenho, lá pra primeira história do Cara de Barro, lá nos anos 40, que ele era só um serial killer, ator maluco que tava matando uma galera de um filme porque estavam fazendo um remake de um filme dele, ele tava ficando muito puto, muito louco. Pegam essa história, adaptam pra ela fazer mais sentido, traz alguns elementos do Cara de Barro mais moderno, que pode mudar o rosto e moldar as próprias feições. É um negócio que lembra muito o Darkman, do Sam Raimi, o filme, e presta essa grande homenagem a filmes de terror dos anos 30, a esses atores muito tipo Boris Karloff, que eu acho que é a maior referência pro Basil Karlo. E a Arlequina, e essa me pegou completamente desprevenido. Eu tinha visto a imagem promocional dela que eles tinham divulgado quando não tinha saído o desenho. Pensei, que coisa bizarra, não sei se isso vai dar certo. E sabe, a Arlequina surgiu no desenho dos anos 90. Eu até hoje, com tanta Arlequina que a gente tem pra todos os cantos hoje em dia, eu acho que ela nunca foi tão bem escrita quanto no desenho original. E aí aqui você tem esse desenho criado por um dos co-criadores dela, que é o Bruce Timm, fazendo essa reinvenção completamente nova dela, completamente divorciada da imagem do Coringa, fazendo essa psiquiatra muito doida, muito sádica, com muita consciência de classe, que de dia é a psiquiatra lésbica mais gente fina do mundo e de noite é uma sádica do caralho. E aí, visualmente, é como se eles estivessem indo pelo caminho completamente oposto que todas as outras versões da Arlequina modernas, que todas elas pegaram a personagem original dos anos 90 e foram seguindo por esse caminho cada vez mais assim, mais sexy, mais sexualizada, mais roupinha apertada, menos roupinha de boba da corte e mais roupinha de gostosa e girl de shortinho. E aí aqui eles pegam a Arlequina original e reinventam pro caminho completamente oposto. Tipo, mais boba da corte, só que boba da corte assustadora dos infernos. Assim, conceito brilhante, eu realmente espero ver mais dela no futuro.
Já a Mulher Gato desse desenho, ela não é realmente muito reinventada, ela é o personagem que você espera que ela seja. Ela tá usando um vestidinho, uma coisa bem Era de Ouro, mas eu gosto muito do episódio dela. Eu gosto que é um episódio que ele tem, assim, de todos os episódios, é o episódio com os menores riscos de todos. Tipo, não é como se você ter grandes consequências se o Batman não conseguisse prender ela, é só que ela pessoalmente irrita pra caralho o Batman. Então ele simplesmente se recusa a aceitar que essa garota mimada pode se safar com tudo. E eu acho isso muito engraçado. Também teve 2 episódios com uma pegada mais sobrenatural. Um com o Cavaleiro Fantasma, que achei um vilão meio inusitado de aparecer. E outro com essa garota meio vampira. Eu tenho bastante certeza que ela é dos quadrinhos, acho que meio anos 80, mas eu nunca li. E assim, eu acho louvável na teoria esses episódios, porque eu acho que realmente é interessante bater o pé, especialmente para as pessoas que manjam muito de Batman, falar que, de fato, Batman não é realista, Batman tem que ser realista o tempo todo. O mais importante do Batman é você lidar com o macabro, com o sinistro, com o bizarro. E isso inclui, às vezes, coisas que são sobrenaturais, isso faz parte do universo do Batman. Então, não forçar essa ideia de que o Batman só pode lutar com coisas que poderiam acontecer na vida reais, malucos, fantasiados de algum super vilão, coisa assim. Mas dito isso, eu acho que eles são os episódios mais fracos da temporada. Eu não sei, eles não são ruins, mas eles não. Mas comparado aos outros episódios, eu acho que eles são mais fracos. Os dois têm os seus momentos. A cena do Batman cobrindo a garotinha lá pra evitar que ela morra no nascer do sol é muito boa. Eu também acho assim, nesse episódio lá, eles mostram no orfanato, né, que tem essa piada interna de que todas as crianças, todas elas são os Robins. Tem o Dick, o Jason, a Stephanie Brown e a Carrie Kelly, do Cavaleiro das Trevas. O que eu acho uma pena, porque isso dá a entender essa participação, assim, do jeito que estão os Robins. A série não tem nenhum plano de eventualmente ter um Robin, de fato, como parte fixa da história. O que eu acho uma pena, até pela temática de Era de Ouro. O Robin é uma parte importantíssima do Batman da Era de Ouro. Ele surgiu nas histórias do Batman com, nem um ano de publicação e se tornou uma coisa fixa. Eu acho que se tem uma coisa que a gente que tanta adaptação de Batman que a gente tem hoje tá faltando, é a presença do Robin, que é o segundo personagem mais importante da mitologia do Batman, que a gente tá há 30 anos querendo fingir que ele não existe ou minimizando a presença dele o máximo possível. E eu acho uma oportunidade perdida fazer um Robin bem Era de Ouro, aquele Robin garotinho que arremessa a funda e ajuda a desenvolver o Bruce Wayne como personagem. Eu acho que isso teria sido um encaixe perfeito pra essa série. É uma besteira, assim, não sou eu que vou ditar o que eles vão fazer ou não vão fazer nessa série, mas eu acho um desperdício, uma oportunidade perdida. Enfim, mas aí os 2 últimos episódios da temporada são a respeito do Duas Caras, e o Harvey Dent esteve aparecendo essa temporada toda, e eles foram construindo até a transformação dele. E pra quem não sabe, o Duas Caras é consistentemente meu vilão favorito do Batman. Eu adoro histórias de Duas Caras. Eu adoro as muitas versões da origem de Duas Caras, que sempre é a melhor parte do personagem. Ver o coitado do Harvey Dent tomando no cu é um negócio que sempre me traz muita alegria e muito entretenimento. E essa versão do Duas Caras, eu não sei, eu achei ele é adequado, ele é decente, mas eu não acho que ele se destacou tanto quanto outras versões. Pra começar, que assim, ele tem algumas diferenças. Eles tentam fazer esse Harvey Dent que ele é meio canalha no começo, mas você vai sentindo pena dele com o quanto que ele vai se fudendo, e você fica meio ambíguo entre ele tem um pezinho na corrupção, mas um pezinho no negócio meio uma culpa de consciência, uma vontade de fato mudar as coisas e trazer uma melhoria pra cidade. Mas eu acho que eles pesaram a mão demais nos primeiros episódios. Eles fizeram dele muito canalha e muito babaca e muito pouco simpatizável no começo. E talvez essa fosse a intenção, mas eu não sei se isso funciona tão bem quanto eles queriam que funcionasse. E quando ele finalmente fica com a cara toda queimada, eu não sei se eu não fui muito fã do visual que eles fizeram. Eu sei que ele é um pouco mais realista do que seria uma personagem como Duas Caras na vida real, mas ainda assim eu só não acho o design muito atrativo, muito interessante. E no geral, simplesmente não é uma versão tão diferente assim de Duas Caras.
pra se destacar. Ainda mais porque o Duas Caras, na série animada dos anos 90, que sempre vai causar comparação, eu acho excelente. Eu acho o episódio de origem dele um dos melhores episódios da série toda. E eu acho que embasa o personagem dele muito melhor, mesmo que em menos tempo. Tipo, uma coisa que eu fiquei meio coisado nessa versão, nesse desenho, é que eles não explicam muito, não tem muito justificativa de onde é que vem a dupla personalidade dele. Tipo, obviamente, teve o trauma de queimou a cara e tudo mais, mas, putz, pra vir literalmente uma dupla personalidade com a personalidade vingativa do mal, é um pouco demais. Era tão mais orgânico no desenho dos anos 90, quando a gente via que ele já tinha esses problemas psicológicos desde antes, que ele estava tentando reprimir, e quando ele sofre um acidente, a personalidade ruim dele se torna a personalidade dominante. Dito isso, eu acho interessante que o Duas Caras em si, ele nem é tanto realmente muito um vilão aqui nesse episódio, nessa temporada. Ele tá mais pra uma espécie de anti-herói, ou, sabe, um anti-vilão, enfim, um personagem moralmente ambíguo. No final, quando ele tá muito louco das ideias, ele é mais um pobre coitado do que qualquer outra coisa. Os vilões de verdade são a máfia, e especialmente a polícia corrupta de Gotham City. O Flash, o detetive Flash, lá do Batman no 1, e o Harvey Bullock, eles são muito mais, no fim das contas, os grandes vilões da temporada, o que eu acho curioso. E eu acho a cena no final, no último episódio, do Batman segurando a arma, eu acho excelente. Obviamente, o Batman segurando uma arma e atirando uma arma de fogo é um dos grandes tabus do personagem, mas é feito num contexto tão bom e tão bem acertado e que complementa tão bem esse personagem que, assim, é o tipo de cena que daria muito errado nas mãos de alguém menos talentoso, mas eles entendem muito bem esse personagem, esse mundo, então fazem uma cena perfeita. Mas enfim, é isso. A temporada acaba, a gente termina com uma prévia obrigatória pra segunda temporada, tendo, obviamente, o Coringa, o que a galera realmente é fissurada em deixar o Coringa pra segunda parte das suas franquias do Batman. Eu imagino que eles vão tentar fazer um Coringa pegando elementos mais específicos das primeiras histórias do Coringa, da Era de Ouro, que talvez não sejam tão recorrentes assim atualmente. Esse Coringa meio serial killer sinistro. Mas o que eu tô mesmo empolgado pra uma segunda temporada é ver outros personagens, onde é que eles podem levar mais esse mundo. Eu gostaria muito de ver eles tentando, da mesma forma que eles fizeram esse cara de barro da Era de Ouro, eu gostaria muito de ver eles tentando pegar outros personagens da Era de Ouro. Faz, por exemplo, tipo, o Hugo Strange com os Homens Monstros, ou então o Doutor Morte, que foi o primeiro supervilão que o Batman lutou, que ninguém lembra que existe. O Monge Louco, que é a história muito louca do Monge Louco, onde no fim das contas ele era um vampiro. Eu veria pra caralho uma história desse Batman com vampiros. Sabe, tem muita história doida e macabra que o Bill Finger escreveu nessa época, que eles podem pegar e modernizar e fazer com que ela tenha uma estrutura um pouco mais coesa, porque enfim, né, quadrinho de 1940. Mas enfim, tem muito potencial. Mas enfim, Batman Cruzado Encapuzado, ótimo desenho. Mais um pra edição da filmografia do Batman, o personagem mais mimado de todos os tempos nos quadrinhos. Vocês podem comentar sobre o que vocês acharam aqui embaixo, nos comentários do YouTube. Vocês podem falar sobre o que vocês esperam pra segunda temporada, que vilões vocês gostariam de ver na segunda temporada. E galera, por enquanto é isso. Um glorioso beijo na bunda de vocês. Eu volto muito em breve, vai ter mais vlogs como esses pelas próximas semanas. E é isso. Até mais.